voltamos com o nosso podcast Política Sem Filtro. Nós que demos aí tivemos um período de recesso. Eu expliquei para vocês, para a minha audiência, que nós íamos voltar agora no segundo semestre. E aqui estamos para a nossa primeira gravação da segunda temporada do podcast Política Sem Filtro do nosso site Planeta 92. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o deputado federal Sidney Leite, que nos deu a honra de, entre um compromisso e outro, encaixar essa gravação com a gente aqui. Estou muito feliz. Muito obrigada, deputado, pela sua presença. Eu é que agradeço, dizer que é uma alegria poder estar aqui e me coloco à disposição para tratar de todos os temas. Eu não tenho essa dificuldade. Que bom. Nem tudo a gente concorda, tem coisa que a gente discorda, tem opiniões diferentes, mas esse é o processo democrático. Claro, a gente está aqui para isso também, só para bater um grande papo. Deputado, a gente precisa voltar um pouquinho e falar da sua trajetória. O senhor que é um homem público que está aí há muitos anos, existem algumas pessoas que, de repente, não conhecem aí a sua vida profissional. O senhor pode fazer um resumo para a gente? Com certeza. Eu sou do município de Maués, fui criado num bairro chamado, um nome sugestivo, Marizia, né, que leva o mesmo nome de uma das praias mais belas desse estado, que é a Ponta da Marizia, que divide a bacia do rio Maués a sul, na frente da cidade. E eu perdi meu pai aos 9 anos, sou de uma família de 7 irmãos, fui criado por uma mulher, uma professora, e com 12 anos eu comecei a trabalhar. Mas eu estudava numa escola que não tinha ventilador, nós não tínhamos biblioteca, tinha dificuldade, não tinha laboratório, mas tinha muita vontade e compromisso dos professores. E aquilo me incomodava muito, certo? Eu digo isso, meu filho diz assim, eu não acredito, eu digo, eu sou muito tímido. Pô, mas o senhor fala para 10 mil pessoas de ser treino. Tudo é a prática. Tudo é a prática. E aí nós organizamos a União dos Estudantes Secundaristas de Maués, né? Que ganhou a escola, mas extrapolou os muros da escola. Nós tínhamos um colega que ele era muito talentoso e ele fazia parte dos desenhos e tal, isso feito no mimeógrafo. O nome do jornal era Voo Livre. E sem saber, eu estava dando os primeiros passos para entrar na política, né? Quando foi no ano de 86, né, meu município tem uma tradição política, já teve 2 senadores da República, o Zé Esteves e a Eunice Miquiles, que foi a primeira senadora do Brasil, da República Mulher, né? Uhum. E nós nos juntamos, esse grupo de estudantes, com outros segmentos, e apoiamos a candidatura, então, na época, do Arthur Virgílio, né? E ele achava que se ele tivesse, assim, 5% dos votos seria muito. E acabou que ele ganhou a eleição lá, né? As 2 urnas que ele perdeu não foi para a Amazônia, que foi o candidato da época. Por sinal, a Tarsila é filha de Maués, a ex-primeira-dama do Estado. Ex-primeira-dama, que interessante. Ela, né, e a dona Antonieta, que foi a primeira-dama com Gilberto. E aí, em 88, nós nos juntamos a um grupo, elegemos um prefeito que fez um grande trabalho, certo? E em 92 eu fui convidado para disputar como vice-prefeito. Fui eleito. Início de 94, o prefeito, então, renunciou e eu assumi a prefeitura com 26 anos de idade. Nossa, que novo. E aí fui prefeito 3 vezes, né? Quando eu saí da prefeitura em início de 2006, fui candidato, compondo uma chapa com a Amazonina de vice-governador contra o Eduardo e o Omar. Fui presidente da Associação Amazonense dos Municípios por 2 vezes. E aí o Amazonino me convidou, né? Eu assumi o ICOT, que era um instituto, que era uma secretaria que dava suporte às prefeituras, mas lá nós implantamos, pela parte do interior, o primeiro programa de renda mínima do Brasil, que foi o Direito à Vida. Aqui na capital era um cartão de R$ 35,00, mas no interior era cesta básica porque não tinha rede bancária. E aí, meses depois, com o falecimento do João Luiz, ele me convidou para assumir, então, na época, né, era o IDAM que cuidava de tudo, era muito maior do que uma secretaria de agricultura, e eu acumulei já com o programa Terceiro Ciclo. Depois eu volto a ser prefeito. Então, desculpe interromper, o senhor participou da implantação do Terceiro Ciclo? Sim, sim. Tive um momento como prefeito, mas outro momento como secretário, naquelas entregas de implemento, de rabeta, de trator, de equipamentos, certo? E aí, em 2010, eu disputo a eleição para deputado estadual, me elejo, né?
Mas antes disso, o amazonino ganha a eleição para prefeito, me convida, eu assumi uma secretaria, que era uma secretaria a responsabilidade era muito ampla. Eu dizia que ela cuidava um pouco de tudo. Mas eu vou dizer aqui 2 programas que eu tenho assim, muita alegria de ter coordenado. Um foi o Bolsa Universidade. São mais de 370 mil jovens, filhos do trabalhador, da dona de casa, que tiveram acesso à universidade particular. É o maior programa de inserção universitária no modelo do país. E o outro foi o Banco da Gente, que foi o segundo banco de microcrédito do norte do Brasil, instituído em Maués, o Banco do Povo. E aí o amazonino conversou comigo nessa direção. Aí eu saí candidato a deputado estadual, me elegi, né? E no transcorrer desse período, eu volto a ser secretário de Agricultura e fui chefe da Casa Civil também. Mas me reelegi deputado estadual, estou no 2º mandato de deputado federal, sou coordenador da Bancada do Norte, que é a junção de todos os deputados e deputadas do Norte do Brasil, nós somos 65. O senhor é coordenador? Sou coordenador, porque com exceção do estado do Pará, que são 17 deputados, todos os outros só são 8. Tocantins, Rondônia, Roraima, Acre, Amapá e Amazonas, nós só somos 8. Então, com isso, como a nossa pauta é similar, os problemas pode ter um diferencial aqui e acolá, mas, no geral, são muito parecidos, a gente se juntou e a gente tem conseguido avanços, né? Eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, da Comissão de Finanças e Tributação, da Comissão de Educação, de Minas e Energia, Povos da Amazônia e Comissão Mista de Orçamento. E sou coordenador da Câmara da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e sou coordenador da parte tributária da Frente Parlamentar que trata de comércio e serviço. Então, não é pouca coisa. Não é pouca coisa, viu? Nós temos aí uma vasta experiência política do deputado federal Sidney Leite. Deputado, com todo esse seu conhecimento e envolvimento aí nessas várias comissões, e defendendo os interesses do povo do Norte, dos eleitores do Amazonas, mas agora sabendo que o senhor é coordenador também dos demais deputados da região Norte, como é que o senhor vê essa questão da liberação da recuperação da BR-319? A gente teve recentemente aí divulgado que tem um acordo, digamos assim, entre os Ministérios do Transporte e do Meio Ambiente. O senhor acredita que dessa vez a gente vai conseguir avanço? Olha, eu primeiro quero dizer o seguinte: o Brasil enveredou, né, por uma política ambiental que ela é restritiva. E há um grande equívoco nisso, Carla. Se não, vejamos, nós não vamos manter qualquer sistema, né, de funcionamento, seja na biodiversidade da Amazônia, seja na Mata Atlântica, seja no Pantanal, ou outros biomas, se nós excluirmos o homem, né? A Amazônia não é um santuário. Por sinal, né, vai dizer assim, pô, mas o que eu não sou, né? Eu sou membro do Parlamento Amazônico, chamado Parlamais, dos países que estão na Amazônia. E eu tive numa viagem no Peru, fui até a área rural, né? Eu fui para Lima, depois nós fomos para... E eu me esqueço aqui o nome do distrito, mas as dificuldades são as mesmas. Estrada, saúde, educação. Então, eu vou citar aqui um exemplo da exploração de petróleo na margem equatorial. A Petrobras, que é uma empresa reconhecida no mundo todo pelo avanço tecnológico, por ser uma empresa extremamente responsável, que não tem nos seus históricos, né, costumeiros acidentes e, vamos dizer assim, que respeita a legislação ambiental. A Petrobras está há mais de 10 anos, inclusive com a fala do presidente da República, esperando para que o IBAMA dê uma licença, não é para a Petrobras explorar ou para ela licitar para a empresa explorar petróleo na margem equatorial. É para que a Petrobras possa consolidar as pesquisas feitas e dizer, aqui tem petróleo, nessa qualidade, com esse quantitativo, com viabilidade econômica. Ou seja, só por uma questão mesmo de essa discussão poder pesquisar. Toda, e a 500 quilômetros de distância. Certo? Uhum. E aí você tem do lado países explorando. Então, isso é um exemplo claro. O outro, é que eu vou dizer uma coisa aqui, mas vai ter gente mais não sabe. Tem gente que acha que a BR-319, nós ainda vamos desmatar para fazer a BR. Isso é um grande equívoco. Eu estou dizendo porque eu convivo com isso. E tem desconhecimento da realidade. A segunda coisa, e a ministra Marina, ela está muito equivocada em relação a isso, o sul do Amazonas é a última fronteira agrícola do país. Eu estive semana retrasada
com o prefeito de Boca do Acre e o prefeito de Apuí, dos extremos, né, do sul do Amazonas, e nenhum deles e nenhum de nós concordamos com o desmatamento ilegal. Esse desmatamento criminoso de 1.000, 2.000, 5.000 hectares, nós não concordamos. Muito pelo contrário, a gente denuncia, né? A gente quer a presença que seja punível. Agora, não dá para punir o pequeno agricultor, não dá para punir aquele cidadão, aquela cidadã que foi incentivada pelo governo a ocupar o assentamento no Apuí, que até então era o maior assentamento do mundo, né? Realizado naquele município. Isto é uma coisa. Mas o que a gente tem da presença do poder público, Carla, no sul do Amazonas? Nada. Nada. Nós não temos nem a presença do IBAMA, nem do IPAAN, nem de órgão de fomento, nem do INCRA, nem do nada. Tem lá um escritório aqui, um escritório lá. Mas do ponto de vista de uma política organizada, não. Então, o ministro Renan Filho, lembrando, a BR-319 está no PAC. O que ele fez? Ele fez um estudo complementar, porque lá atrás, da licença prévia, nós trabalhamos e garantimos, inclusive, que de trecho em trecho está no edital 5G, com as metas das operadoras cumpridas da BR-319. E ele fez e elaborou um projeto de controle e monitoramento com o uso da tecnologia e de satélite. Mas não só isso. O Ministério do Transporte já disponibilizou recursos para o Ministério da Justiça para construir um arco próximo ao município do Careiro, o outro próximo ao município de Humaitá, para abrigar a estrutura da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, os órgãos de controle e fiscalização ambiental federal, como também do Estado, Polícia Estadual. E se antecipou algo que estava pactuado para depois que a estrada tivesse concluída, em que ter, por exemplo, vem aqui uma carreta com trator de esteira, saiu de Porto Velho, vai para onde? Vai para Manaus, esse aqui tem que chegar aqui, certo? Tem mais controle. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ontem eu estive reunido com o senador Eduardo, né, nós tivemos reunião com 10 prefeitos e disse para ele ia ter uma conversa hoje com o presidente Lula e eu disse para ele, Eduardo, converse com o presidente que se ele for vetar alguma coisa desse projeto, que não vete aquela emenda que você aprovou. Que o que diz essa emenda? Estrada já existente não precisa de novo licenciamento, porque é um absurdo, a estrada já existe, para que licenciar? É uma recuperação, não é uma recuperação, não tem. E a estrada, no verão, ela é transitável, né? Então, eu vejo isso. A gente sente garantir a aprovação desse trecho dessa lei, eu não tenho dúvida que a estrada BR-319 terá viabilidade e ninguém me contou. Eu ouvi o presidente Lula dizendo que tem interesse em fazer essa estrada porque ele compreende a importância. Segundo, há interesse de toda a bancada do Acre, de deputados federais e senadores, de Rondônia e, claro, de Roraima, porque eles saem do isolamento, sim, assim como exatamente. Nós. Mas por quê? Porque esses dois estados têm muita relação com a gente e tira a Amazônia Ocidental, né, essa parte aqui, desse isolamento que a gente vive. Então, essa é uma luta que não é só nossa, mas de toda essa região. Você pega, por exemplo, o senador Confúcio, que é do estado de Rondônia, que foi governador, inclusive já percorreu a BR-319 como toda, é sempre assunto de pauta. Então, nós estamos muito unidos nessa bandeira de resolver isso, mas nós não vamos descansar, inclusive agora, né, vou lhe dar aqui esse furo. Opa! Nós vamos realizar uma audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação para discutir a viabilidade econômica da estrada e mostrar, né, que há um grande equívoco em relação a isso. E eu concluiria dizendo o seguinte, você que nos acompanha nesse momento, não há incompatibilidade da sustentabilidade ambiental com o desenvolvimento social. A incompatibilidade está em querer garantir a sustentabilidade social com miséria, com fome, né? Cria uma unidade de conservação e quem toma de conta é o narcotráfico, certo? Por sinal, divulgaram agora, na semana passada, o Atlas da Segurança Pública e a gente vê o crescimento, né, de apreensão de cocaína na região, principalmente no estado do Amazonas e do Pará, mas nós somos vizinhos dos maiores produtores de droga do mundo, que é a Colômbia e o Peru, né? Então, isso é um exemplo claro, né, de que a gente precisa ter políticas públicas que cheguem ao conjunto da população. E como eu tenho dito, Carla, é muito bonito falar e encher a boca para falar da Amazônia, mas aqui nós temos os piores indicadores de saneamento do país, aqui nós temos o maior déficit habitacional do país, a pior cobertura de internet, são mais de 1,5 milhão de amazônidas que não têm acesso à energia elétrica, certo? Surreal, né? Como toda vez que eu visito, eu vejo isso. Essa última viagem, né, que eu fui ao Alto Solimões, a Tabatinga, Benjamin e Atalaia, eu fui na comunidade Feijoal. E qual é o grande problema lá? Não tem água. E o rio vai secar e aquela população vai ter que tomar lama.
E nós não estamos falando de uma população desprezível, nós estamos falando do maior distrito indígena do Amazonas, que, por sinal, é o estado que tem a maior população aldeada do Brasil, com números dados oficiais de 149 mil índios. Então, se a gente não consegue resolver isso, como é que a gente vai garantir qualidade de vida? Como é que a gente vai garantir a floresta em pé? Não há. Então, eu entendo que, enquanto fica se discutindo muito sobre a questão da BR, nós precisamos ter um meio ambiente proativo, com assistência técnica, que possibilite quem vive e quem mora na floresta ter dignidade e viver com qualidade de vida. É como o senhor fala, né, deputado? Quem está aqui, quem vive aqui, sabe exatamente das dificuldades. E até por isso a gente tem a questão de ter um custo mais elevado de tudo, né? E em relação a isso, o senhor que está lá em Brasília, lutando pelos direitos aí dos amazonenses, o senhor vê que existe um interesse do governo federal, algum plano do governo federal para que possa incluir essa questão do chamado custo Amazônia em relação aos projetos e obras que eles queiram implantar aqui na nossa região? Carla, sua pergunta é muito importante, porque veja bem o seguinte, tão logo nós organizamos a Bancada do Norte, né? Todos os reitores dos Institutos Federais de Educação tiveram uma reunião conosco, né? E um dos pleitos dele era justamente esse. E aí, agora, recente, início de abril, final de março, o ministro Camilo veio a Manaus e foi a Irunepé entregar justamente, né, uma unidade, um campus do IFAM no município de Irunepé. Aquele campus custou 58% mais caro se fosse construído em qualquer lugar do Brasil, por causa da logística. Sim. Então, para nós, tudo é mais caro. Nós tivemos a primeira vitória, o Ministério da Educação reajustou em 50% o transporte escolar fluvial per capita, nós estamos brigando pela merenda escolar, e na semana retrasada, quarta-feira à noite, nós tivemos uma reunião com o ministro Padilha, e nós entregamos uma pauta de 5 itens. Primeiro, as UBS fluviais, né, quando ela sai da cidade para as comunidades, a tripulação e a equipe de saúde, eles moram nessa unidade, né? Eles não vão encostar e morar no outro canto, eles moram nessa unidade. Então, ela tem que ter combustível para funcionar o grupo gerador 24 horas. Mais alimentação, mais medicamento, material para pequenos procedimentos e materiais odontológicos. Isso é um custo muito alto. E o valor é somente de R$90 mil. Dependendo da distância, ele não cobre nem o combustível nem a alimentação. Nós levamos um pleito para corrigir para R$303 mil, para ser mais exato. O estado do valor per capita do MAC, que tem o melhor valor, é o estado do Amapá, certo? E nós fizemos um pleito para o ministro Padilha para que todos os estados do norte recebessem esse valor per capita, que é na ordem de R$700 mil. No Amazonas, por exemplo, os doentes são mais transportados de via fluvial do que via terrestre. Então, Manaus é uma realidade, né, com SAMU, mas o nosso pleito foi para que o Ministério da Saúde financie as ambulâncias, bancando o combustível para toda a Amazônia. O quarto item é que a gente possa ter uma ação firme, célere, com investimentos para a telemedicina, certo? Hoje, por exemplo, a Universidade Federal do Amazonas, através do Hospital Getúlio Vargas, tem um programa e eles acompanham hoje mais de 400 grávidas em todo o Amazonas, em comunidades indígenas que têm gravidez de risco. Então, isso é um exemplo do que pode se fazer. Hoje, você pega, por exemplo, na questão da saúde da mulher, né? É muito difícil um prefeito, uma prefeita conseguir levar um ginecologista, uma ginecologista para o interior do estado. É muito raro, né? Então, hoje você tem equipamento que o enfermeiro treinado ele pode fazer os exames e o médico, de onde tiver, dar o diagnóstico. Se você me permitir, no segundo semestre de 2019, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulgou um trabalho que eles fizeram com a telemedicina. De cada 100 pacientes que iam numa UBS com demandas cardiológicas, o paciente fazia o que basicamente qualquer paciente faz. Fazia a triagem, né? O médico passava um hemograma completo e fazia, né, o preenchimento do questionário do que o médico consultava, ouvia, né, estilo de vida, e fazia um eletro que você faz em qualquer lugar. Qual foi o resultado? Né? Isso aí era encaminhado para o cardiologista. De cada 100 pacientes com essa demanda, 80 foi resolvido no posto de saúde. E eu entendo que a telemedicina, e a gente tem lutado muito através de aprovação de projetos de lei na Câmara dos Deputados e no Senado,
ela pode mudar, inclusive, que a gente vê na cidade de Manaus, que é esse SIGEG, que é a fila da morte. Essa é a grande realidade que a gente tem. Então, ela pode diminuir isso desde que a gente tenha capacidade de resolutividade, porque esses 20% foram tratados. Né? Se nós não tivermos isso, também não adianta ter telemedicina. Nós precisamos ter o conjunto da obra como um todo. Então, esse foi o quarto item que nós tratamos com o ministro Padilha, né, que inclusive já marcou uma reunião com a secretária do Ministério, vai ser agora, no início, na primeira quinzena de agosto, com a bancada do Norte, para tratar dessa questão. E a outra, né, é que a gente possa ter aí um avanço, né, no que diz respeito às políticas da saúde na região, mas que ele possa levar a cabo essa discussão do que eu falei aqui, que é a questão do saneamento e a questão da saúde indígena. Porque hoje, e eu não estou falando de desvio de dinheiro, eu estou falando em modelo de gestão. O último dado que eu levantei, né, o Amazonas gasta, o governo federal, que é a única área que ele atua na ponta, porque o resto é o sistema de saúde, o SUS. Né? O último levantamento que nós fizemos, o indígena recebe R$ 1.222 per capita. E a população não indígena, que é a população de todo o estado, recebe R$ 460. Mas você chega numa UBS, né, melhor dizendo, numa comunidade indígena, muitas delas não tem sequer uma UBS. A gente chega em São Gabriel da Cachoeira, que talvez seja o município mais indígena do Brasil, você chega em Querari, Pari Cachoeira, né, São Joaquim, enfim, o próprio Aretê, que tem lá um local que era improvisado, né? E eu andei todos esses distritos e você não encontra uma UBS. Comunidade que não tem água potável. 3 vezes maior. Pois é, então, isso nós temos discutido com o Ministério da Saúde, que você precisa ser revisto, tem não mais pode ser transparência nessa questão aí. Mas também. É o modelo da gestão, sabe, Carla? Tem um modelo da gestão que não dá. Porque como é que nós vamos fazer saúde sem água potável? Se é uma infraestrutura mínima, nós precisamos disso e precisamos enfrentar esse desafio. Então, essas foram as pautas que nós levamos para o ministro Padilha e já vamos começar discutindo pela telemedicina. Mas, independente disso, a bancada do Norte vai oferecer uma emenda agora na LDO, na Lei de Diretriz Orçamentária, para a gente reajustar em 5% os programas e os custeios da educação, 5% da saúde, até nós chegarmos a 15%. Vai ter resistência? Vai. Porque todo mundo, na hora de falar de Amazônia, fala bonito, mas na hora que é para discutir prioridade com investimento, aí a história é outra. Nessas questões da Amazônia, que são sempre muito delicadas, até agora nós vamos ter a questão da COP também, então existiu uma certa polêmica de que o governo federal está querendo empurrar a goela abaixo toda a organização da COP, não está escutando as pessoas que realmente são da região. Como é que você acha que isso vai acontecer? Você acha que o povo da região mesmo, que convive com as dificuldades, vai ter voz na COP? Olha, eu falei isso, né, para o presidente da COP, né, que é o chanceler e ministro André. O que eu disse para ele? Nós temos uma oportunidade única e a internet possibilita isso. Nós podemos fazer fóruns nos mais de 700 municípios da Amazônia, convidando todos, o comerciante, o empresário, a classe política, enfim, os pesquisadores, a academia, né, o indígena, o ribeirinho, para a gente discutir a Amazônia. Né? E qual foi a sugestão que eu dei para ele? Nós teremos um documento por cada município, depois faria um encontro estadual e teria um documento final que seria, né, o resultado da população da Amazônia. E nós estamos perdendo essa oportunidade. Né? Nós temos um problema que eu tenho acompanhado, que é essa questão da logística, né? Inclusive, aquele programa do Caco Barcelos, eu só vi a chamada na TV, eu não sei onde eu estava, né? Profissão repórter. Que uma hospedagem que custa R$300, a mulher dizendo que durante a COP vai cobrar R$6.000. Né? Diz que já estão com problema de hospedagem, muito inclusive. Sério, eu mesmo não estou conseguindo me hospedar. Falei com um amigo lá, ele ficou de falar com o irmão dele para me arrumar um quarto. Falaram, inclusive, na questão de navios para poder servir de hospedagem. Mas isso está sendo aguardado porque outros governos também estão cobrando isso, né? Então, eu entendo que nós perdemos essa oportunidade, a COP está em cima, né? Se quisesse fazer, poderia fazê-lo, mas teria que correr, porque senão um ou outro grupo organizado que não representa o sentimento de todos, porque a necessidade da população indígena, por exemplo, de São Gabriel da Cachoeira,
não é a mesma do Alto Solimões, que nem é a mesma lá no sul de Humaitá. São realidades diferentes, são necessidades diferentes e perspectivas diferentes. Tem coisas em comum? Tem, mas elas não são totalmente iguais. Agora, imagine interesses diferentes com realidade diferente. Por exemplo, Rondônia é diferente da necessidade do Amazonas, como Tocantins do Pará, Amapá, Roraima. Então, são realidades diferentes do que a gente discute do bioma amazônico. Eu entendo que é uma conquista, né? A COP se é realizada aqui, mas nós estamos perdendo uma grande oportunidade de quem vive na Amazônia ter vez e voz para falar. Deputado, o senhor é deputado federal pelo PSD, né? O senhor sabe que a gente tem essa questão de que terminou uma eleição, as pessoas já começam a comentar sobre a outra, a gente tem as articulações de bastidores, a gente tem muita coisa já acontecendo. O senhor deve tentar a reeleição, né, para deputado federal. O seu grupo político já anunciou aí um pré-candidato ao governo do estado. Temos aí outras vertentes, questão da direita, da esquerda, que em Manaus, especificamente falando, as pessoas ainda acreditam que seja muito forte. Como é que o senhor está vendo essa questão desse cenário e essas articulações que já estão acontecendo, mesmo a gente estando aí há 1 ano e pouco da próxima eleição? Vamos lá. Primeiro, o que você coloca é verdadeiro. Meu partido terá candidato a governo, que é o senador Omar, que é o nosso líder da bancada do Amazonas no Congresso Nacional e líder do nosso partido PSD no Senado da República. Diga-se de passagem, a maior bancada de senador no Senado Federal. E nós já temos também um candidato a Senado, que é o senador Eduardo Braga, né? Há essa decisão, né, de caminharmos juntos, PSD e MDB, né? E aí eu vou para a sua segunda colocação. Em função disso, né, como nós estamos na oposição, fica difícil para que o partido pleiteie mais vagas, já visto que nessa disputa nós estamos pleiteando o cargo de governador, né, do que diz respeito a uma chapa majoritária. Mas política, eu costumo dizer que ela é a arte do possível. Então, veja bem uma coisa, o que leva a isso, né? É que a gente tem trabalhado nessa direção de construir uma alternativa para o estado do Amazonas, com experiência, com balizamento, mas, acima de tudo, que possa ter capacidade de enfrentar os grandes problemas, seja do ponto de vista imediato, na questão da saúde, da segurança, do social, né? Mas também que a gente possa trabalhar políticas duradouras para o estado do Amazonas, seja na interiorização do desenvolvimento econômico, seja no resgate das parcerias com as prefeituras de modo geral, e seja para que a gente possa enfrentar o desafio da infraestrutura. Você veja bem o seguinte, nós estávamos falando da COP. Nós tivemos uma reunião da bancada do Norte com o ministro Silvio Costa Filho. No Amazonas, nós temos funcionando 3 aeroportos, com exceção da capital, que tem balizamento noturno. O resto você não consegue. 62 municípios, 62. a gente tem 3 aeroportos. Gabriel, você tem, mas ele funciona muito mais pela questão do Exército. Se você precisar de um avião com urgência e emergência para os outros municípios, aquela pessoa vai morrer, porque não tem como pousar a partir de determinado horário e nem decolar o avião. Então, isso é um problema muito sério. Você pega os portos. Os portos é a mesma tecnologia quando construíram as pirâmides do Egito. Você embarca e desembarca. Uma embarcação, um navio, é na costa, no lombo do caboclo, porque não tem guindaste, não tem tecnologia. Então, nós precisamos reverter essa situação para te garantir investimentos, infraestrutura e desenvolvimento do interior do estado. O senhor falou aí nessa questão do grupo político, né, da junção aí da parceria entre MDB, PSD. Se eu não me engano, em abril foi lançado aquele programa Amazonas Mais Forte. Nesse mesmo palanque também nós vimos o atual prefeito Davi Almeida, e recentemente ele deu uma outra declaração de que não será candidato. Enfim, o senhor acha que vai vingar essa parceria do prefeito Davi Almeida? Ele realmente não será candidato? O que o senhor acha? Eu vou dizer o que diria minha avó, né? Paciência e caldo de galinha não fala mais ninguém. Então, aquilo que você disse, acaba a eleição, estão discutindo outra, mas lembrando que tem mais de ano para a eleição, né? Tem muito trabalho, muita coisa. E vamos acompanhar aí. Eu vejo, primeiro, uma coisa, né? O prefeito Davi Almeida, ele é filiado a um partido, tem legitimidade, tem interesse de disputar a eleição, né? Eu assisti, né, a sua declaração, eu não estava em Manaus, estava no interior, certo? E
vamos aguardar, né? Afinal, tanto o MDB quanto o PSD estiveram no palanque dele, né, para ajudar no projeto dele de reeleição. Então, vamos acompanhar o desdobramento e ver o que acontece. Eu vejo que ainda tem muita coisa para acontecer, né? Se o governador Wilson Lima vai ou não ser candidato. É uma outra situação que vai ou não movimenta renunciar, tudo, né? que movimenta tudo. É uma peça importante essa decisão dele no tabuleiro. Então, eu entendo que nós temos que aguardar até final de março para ver isso e depois até as convenções que vão ser definido isso, né? E ver como é que vão se distribuir, organizar essa questão das junções políticas. Agora, Carla, se você me permite, a eleição para prefeito mostrou uma coisa Brasil afora. Meu partido, por sinal, é o partido que mais elegeu prefeito em todo o país. Mas você viu que o eleitor, independente da discussão de direita e esquerda, ele votou em partidos que compõem o centro, partidos que têm entrega, né? Então, tem uma fatia do eleitor que discute, que tem posicionamento, mas que chega na hora do voto ele quer entrega, porque ele vê a realidade de onde ele mora, né? E eu percebo também uma coisa, que já tem uma fatia do eleitor em que ele está um pouco cansado dessa briga, né? E briga e que ideológica. Diz o seguinte, a gente precisa ter resultado, porque só isso não resolve. Isso não garante combustível no meu carro, não garante fardamento escolar para o meu filho, não garante medicamento no posto de saúde. Então, eu entendo que essa questão é um pouco maior e eu vejo que nessa eleição nós vamos ter também um pouco disso, né? Ou muito disso aqui no Estado. Eu ontem concedi uma entrevista para uma amiga sua, colega nossa, né? Porque eu sou colega jornalista. Nossa, o senhor também é jornalista. Né? A Cíntia Blink dizia uma coisa, tem um livro que eu li, logo que lançaram, Os Engenheiros do Caos. E esse livro trata muita coisa interessante desse novo modelo da política a partir das mídias sociais, né? E agora, né, um dos autores, esse rapaz aí da empresa de pesquisa da Quest, né? E ele tem um livro que se chama A Biografia do Caos, salvo engano. E que ele trata muito disso do momento que a gente vive, né? Inclusive com resultado de pesquisas e resultados eleitorais. Mas eu entendo que essa eleição do Estado do Amazonas ela terá um pouco do deslocamento disso. Vamos falar da pesquisa que a gente vê hoje. Tanto é que hoje, na cidade de Manaus, né, todo mundo dizia, mas a rejeição do Eduardo é alta, do Omar é alta. O prefeito de Manaus aparece com uma rejeição maior do que o Omar Aziz. Então, isso demonstra, né, que a população está começando a enxergar que a eleição para governo do Estado ela vai estar deslocada, não 100%, dessa questão do embate ideológico, né, que toma conta do país aí nos últimos anos. A gente observa que em Manaus ainda existe muita discussão ideológica, direita, esquerda, mas a gente não pode esquecer também que os últimos acontecimentos aí que envolvem a família Bolsonaro fizeram com que as pessoas atentassem para coisas importantes. Bom, não é uma questão familiar, então, é uma questão maior, como o senhor está falando, né? Existem grupos que defendem o que é melhor para eles, mas a gente tem que pensar num todo, né? A gente tem essa prova aí dessa questão da taxação que está sendo muito discutida, que está prejudicando todo mundo, né? Apesar que, veja bem o seguinte, eu tenho uma outra opinião, né? Eu tenho uma outra opinião em relação a isso, porque veja bem o seguinte, né? A gente não precisa ser nem um especialista em economia para entender uma coisa. Quando é que o presidente Trump fala isso? Tanto é que no primeiro momento, quando perguntaram do Brasil, ele deu uma resposta como se o Brasil fosse irrelevante. Não, o Brasil... Mas aí é realizado o encontro do BRICS aqui no Brasil. Exatamente. Né? Na cidade do Rio de Janeiro. 39% da economia do mundo está nesse grupo. No grupo do BRICS. Certo? 48,5% da população do planeta está nesse grupo. E 24% de todo o comércio está nesse grupo. Então, a gente não está falando de pouca coisa. Quando esse grupo se reúne e começa a dizer o seguinte, né, que quem tem defendido isso insistentemente é a China, né, que já se tem notícia que alguns países da Ásia que ela tem relação, ela está fazendo isso. Nós não vamos usar o dólar como moeda principal. Nós vamos usar uma moeda comum, né? E isso representa o quê, Carlos, na minha leitura? Que se um bloco, né, econômico como esse do BRICS, que começou com Brasil, Rússia, Índia e China,
e, ultimamente, expandiu. Toma uma decisão dessa, o que vai acontecer? A União Europeia, que já tem uma moeda comum, né, se fortalece. Mas você pega aqui no nosso caso o Mercosul, e aí por aí afora. Né? E hoje o modelo econômico dos Estados Unidos que mais garante força àquele país é a moeda. Né? E eles emitem dólar e o próprio Brasil tem mais de 380 bilhões, né, em reserva de dólar. Então, se isso acontece, é um baque muito duro para a economia americana. Né? Então, eu vejo, e eu não tenho inocência para isso, que esse discurso do ex-presidente Bolsonaro ele mais está sendo usado, e diga-se de passagem, eu não vou entrar no mérito da discussão econômica, porque os indicadores demonstram diferente. Né? O número crescente de carteira assinada. Saímos, né? agora do mapa da pobreza. Saímos do mapa da pobreza. Enfim, economicamente, tirando os juros, que eu discordo do Banco Central, e disse isso para o ex-presidente, disse isso agora para o atual presidente, não dá para comparar essa política de juros com a inflação que a gente tem. Nós somos a segunda maior inflação, segunda maior taxa de juros real do planeta. Do planeta. Isso é inaceitável. Países que estão em guerra não têm essa taxa de juros. Mas veja bem o seguinte, tirando isso, né? Mas como é que estava a popularidade do presidente Lula fazendo isso? Aí o Trump toma essa medida, ela começa a fazer isso. Isso aí não é eu que estou te dizendo, isso é o resultado de pesquisa que está aparecendo aí. Então, isso é a demonstração de que, clara, né, de que essa decisão, em vez de ajudar o ex-presidente Bolsonaro, do ponto de vista eleitoral, tem prejudicado ele, né, e vários dos seus aliados. Então, é a minha leitura em relação a isso. E o presidente Trump, né, tem uma outra característica nesse mandato dele. O que ele diz não se escreve. O que ele disse em relação à China ele não fez, em relação ao Japão, mais recente, em relação à União Europeia. E eu não quero aqui, apesar de eu ter falado isso há uns 20 dias atrás, né, que essa questão mineral seja uma questão principal. Apesar de que o Brasil tem explorado os seus minérios e o grosso ele tem exportado. Né? Você vê países como a China, né, compram da gente tanto nióbio quanto ferro para a produção de aço, e a gente compra o aço acabado. Né? Então, mas eu vejo isso, a minha leitura, que essa questão em relação ao ex-presidente Bolsonaro, ela só é um ingrediente, uma cortina de fumaça para ele tomar essa decisão real e verdadeira que tem a ver com esse movimento dentro do BRICS de ter uma moeda comum na relação interna, como eu disse, representa 23%, a relação desses países internamente do comércio global é muita coisa, não é pouca coisa do que nós estamos falando. Popularmente falando, então, eles estariam sendo usados como boi de piranha, digamos assim. Bom, deputado, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Essa conversa foi esclarecedora. Nós falamos de vários assuntos. Quero pedir aqui para o senhor deixar aí uma mensagem para a minha audiência e, mais uma vez, dizer que aqui o site Planeta 92, o podcast Política Sem Filtro, está aberto aí. Se o senhor quiser passar algum furo, alguma coisa, a gente está à disposição. Furo deve ter mesmo. Às vezes a gente tem aí tanta questão. Mas, Carla, eu me coloco à disposição. Nós temos muitos desafios no estado do Amazonas. Né? Eu falava de portos, de aeroportos. Os preços das passagens aéreas são absurdos de caro para quem vive na Amazônia. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu vou toda semana para Brasília. Se você tirar uma passagem Manaus-Brasília e comprar em cima da hora, você tem grande chance de pagar mais de R$4.000, né? Próximo ao seu destino. Mas se você tirar uma passagem para Salvador e esse avião passa por Brasília, ela é mais barata do que para Brasília. Então, essa é uma reunião que nós vamos ter com as 3 principais companhias aéreas do país para tratar da oferta de voos e de custo de passagem para a nossa região. Né? Nós temos um problema grave, que a empresa concessionária de energia no Amazonas não tem capacidade nenhuma, nem técnica, nem administrativa, nem financeira. O rombo da Amazonas Energia com a Eletrobras são mais de 10 bilhões de reais, certo? E eu entendo, né, inerente a essa discussão aí da pauta eleitoral, que nós temos muita coisa para fazer. Né? A bancada do Amazonas tem conseguido muito recurso, não só para o funcionamento da saúde, mas para investimentos. Né? Fruto dessa luta, agora, no início de agosto, o ministro Silvio Costa vai estar reunido com a bancada do Amazonas e já vai apresentar o projeto completo do novo porto de Manaus. Manaus terá um porto público com investimento significativo, será um belo porto lá na Manaus moderna, né?
E eu quero dizer que isso é esforço de muito trabalho, né? Por sinal, eu estou de recesso, mas eu não sei o que deu na minha equipe. Por exemplo, minha agenda hoje vai acabar 10 horas da noite, né? Muito bem. Mas paciência. Então, Carla, eu só quero agradecer e parabenizar pelo seu programa. Eu entendo que política é uma coisa que a gente tem que discutir com transparência, com seriedade. E a pauta do país, né? Que é a questão econômica, né? Que é que move a todos nós, gostemos ou não, infelizmente. E eu aprendi uma coisa, né? As pessoas falam assim, não, mas essa política é uma coisa ruim. Quando você se afasta da política enquanto cidadão e cidadã, porque a política ela não é só partido político, quem é candidato que exerce mandato, a política ela está no dia a dia das nossas vidas. Ela permite que pessoas não sérias ocupem esse espaço. Por isso é importante a sociedade participar, cobrar da gente. Por exemplo, quem paga meu salário é você que está me vendo, é a Carla, não é a Câmara dos Deputados. E eu tenho a consciência disso. Segundo, eu sou servidor público, eu estou servidor público. Terceiro, quando a gente se elege, nós somos 8, eu deixo de ser o representante de quem votou no deputado Sidney Leite, e eu tenho a responsabilidade e a obrigação de defender os interesses de todos os amazonenses e defender pautas, aí é lógico que a gente acredita a nível nacional, mas é obrigação nossa defender a Zona Franca, a BR-319, a qualidade de vida, né? Porque eu não fui eleito para ser funcionário do presidente da República de plantão, nem de A, nem de B, muito menos de governador. Eu fui eleito para defender os interesses da população e entendo que esse é o papel do parlamento, né, de fiscalizar, de cobrar, de lutar, de reivindicar, com seriedade, com maturidade e com muito respeito a todos. Obrigado, Carla. Estou à disposição. Se o que precisar, eu estou à disposição. Muito bem, eu que agradeço, deputado. Então, fica a dica, viu, pessoal? Vamos cobrar. Todos os políticos, de fato, eles são nossos representantes, a gente tem que cobrar e, como o deputado falou, a política está em tudo. Quero aqui agradecer a tua audiência, dizer que nós estamos retomando as nossas gravações do podcast Política Sem Filtro. Continua com a gente, acompanha, até o próximo episódio.